Vamos lá, o nosso objetivo é a gente relembrar a conduta na diverticulite. Mas primeiro eu tenho que entender o que é a diverticulite. A diverticulite aguda nada mais é do que um processo inflamatório de um divertículo de cólon. Esse divertículo de cólon, ele é um falso divertículo, não é um divertículo verdadeiro. Tá? Não é um divertículo verdadeiro. Por quê? Porque ele não tem todas as camadas da parede do intestino. Ele é considerado um falso divertículo, um pseudodivertículo. Ele significa uma protusão, como se fosse uma herniação da mucosa e da submucosa em direção à serosa. Ele não tem a camada muscular. O divertículo verdadeiro é aquele que tem todas as camadas do intestino. Por exemplo, o divertículo de Meckel, lá no terço final do ilho, cerca de 60 centímetros da válvula iliocecal, aquilo, o divertículo de Meckel, é verdadeiro. Ele é, inclusive, congênito. Agora, o divertículo do cólon é um pseudodivertículo. Ele surge ao longo da vida, normalmente em pacientes mais velhos, depois dos 50 anos. Né? Lá depois dos 70, 80 anos, a maioria das pessoas tem divertículo. Isso é um achado. Não necessariamente vai ter alguma doença, ele pode ter alguns sintomas, uma cólica, uma dificuldade intestinal, isso a gente chama de doença diverticular. Agora, quando ele tem um processo inflamatório, normalmente acompanhado de microperfurações, a gente chama isso de diverticulite. Então, a diverticulite aguda é uma complicação do divertículo do cólon, que é um falso divertículo. Então, vamos tentar entender conceitualmente onde nós estamos, o que nós estamos falando. Normalmente, esses divertículos do cólon, eles se localizam mais do lado esquerdo do cólon. Nós estamos falando aqui principalmente da região de cólon descendente e de sigmoide. Pode ter no cólon todo, mas mais do lado esquerdo. Por isso que a clínica acaba sendo clássica na fossa ilíaca esquerda. Tá? Então, a gente entendendo a anatomia e fisiopatologia, entende o quadro clínico e vai pensar no diagnóstico. Então, esse indivíduo costuma ter algum grau de obstrução da luz daquele divertículo. O processo inflamatório, por quê? Porque a mucosa não consegue drenar a sua secreção na luz intestinal, ela vai edemaciando até que microperfurações são formadas. Nesse momento a gente tem uma dor que se localiza na fossa ilíaca esquerda, pode ser associado a náuseas, vômitos, febre. É como se fosse um quadro de apendicite, mas do lado esquerdo. Tá? O mais importante aqui, como é que eu confirmo o diagnóstico? O melhor exame, isso aqui todo mundo erra. Tem uma confusão. O melhor exame é a tomografia. Por quê? A colonoscopia não deve ser realizada em quadros de suspeita de diverticulite, em quadros agudos. Não confunda. A colonoscopia é um ótimo exame para analisar o cólon todo, para dar diagnóstico de divertículo, de doença diverticular. Mas ela não deve ser solicitada se o indivíduo tem dor naquele momento. Porque se ele já tiver um quadro inflamatório, ele tem microperfurações. Quando a gente faz a colonoscopia, a gente injeta uma grande quantidade de ar pelo cólon, isso vai aumentar a pressão e pode romper o intestino. Aquele microabscesso localizado acaba levando uma perfuração em peritônio livre. Então, não faça colonoscopia na suspeita de diverticulite. Então, quem tiver na emergência ou quem tiver em algum atendimento, chegou alguém com dor na fossa ilíaca esquerda, com dor, com febre, eu posso fazer radiografia, eu posso fazer ultrassom, eu devo fazer tomografia, que é o melhor exame, porém, a gente não vai fazer colonoscopia. Tá? Porque senão a gente vai acabar levando a uma lesão iatrogênica do cólon. A coluna é depois. Passou a crise, daqui 4 a 6 semanas eu faço uma colono. Justamente para dar diagnóstico diferencial, para ver se não tem um pólipo, para ver se não tem um tumor, um câncer de cólon. Mas não na fase aguda. Isso é muito importante. Né? Então o médico primeiro, primo non nocere, né? Isso aí já é um aforismo da medicina. Primeiro não causar dano. Tá? Então nós não vamos pedir colonoscopia para pacientes com risco de diverticulite. Não é no momento da dor que a gente vai fazer isso. Agora, a tomografia mostra que tem o processo inflamatório. Me ajuda naquela classificação. Lembra na classificação de Rinchey? Em que a gente tem no Rinchey 1, aquele paciente que tem os microabscessos, a densificação da gordura, espessamento da parede. Nesse caso, o tratamento é clínico. Antibiótico, gram-negativa anaeróbio. Pode ser até antibiótico via oral, como ciprofloxacina e metronidazol, nos pacientes que não estão muito graves, que não precisam nem ser hidratados. Pacientes mais graves eu posso internar, posso fazer um ceftriaxone com metronidazol, mas é tratamento antibiótico apenas. Agora, se eu tenho Rinchey 2, eu já tenho um abscesso bem formado. Tá? Esse abscesso bem formado ele precisa ser drenado.
principalmente aqueles abscessos acima de 3 centímetros. Até 3 centímetros o antibiótico resolve, mas abscesso a partir de 3 centímetros, a gente deve realizar, além do nosso antibiótico, uma drenagem percutânea, né? Normalmente guiado por tomografia ou por ultrassom. Então o tratamento é antibiótico mais drenagem. Por que eu dreno? Porque tem um abscesso. E não adianta, o antibiótico sozinho não vai fazer efeito. Então a gente tem a situação do Rinchey 1, que eu vou tratar só com antibiótico, e o Rinchey 2, que eu vou tratar com antibiótico mais drenagem de abscesso. Agora, o Rinchey 3 e 4, eu já tenho peritonite difusa, descompressão brusca positiva em todo o abdômen. Nesse caso, o tratamento vai ser cirúrgico, eu preciso pelo menos lavar a cavidade. O tratamento clássico é a gente realizar uma colectomia, tá? Tirar ali aquele pedaço em que houve a microperfuração, lavar bem a cavidade, e aí eu vou avaliar. Faço anastomose primária ou não. Né? O paciente está bem, em um bom estado geral, só tem pus, eu posso fazer anastomose primária. Estou na dúvida, não faço. É peritonite fecal, o paciente está instável, está com droga vasoativa, não faça anastomose. Fecha o coto retal, exterioriza o proximal, faz uma colostomia. Tira o paciente da emergência, salvou a vida do paciente. Esse é o nosso objetivo aqui. Tá? Então, Rinchey 3 e 4 costuma ir para tratamento cirúrgico, mas cuidado, eu vou dar agora alguns detalhes. Primeiro que existe uma classificação de Rinchey modificada, que a gente chama de classificação de Kaiser. Eventualmente aparece em alguma prova, e é bom a gente lembrar. O que significa essa classificação de Rinchey modificada? É o mesmo Rinchey, só que ele pega o Rinchey 1 e ele divide ele em Rinchey 0 e 1A. Sendo que o 0 é aquele cara que não tem nada no exame, ou no máximo o espessamento da parede. E 1A é aquele que tem a densificação da gordura. Então esse, o 0 e o 1A, é igual ao Rinchey 1. Eu trato só com antibiótico. Só que aí ele chama de 1B e 2 aqueles que têm abscesso, sendo que 1B, o abscesso localizado, normalmente até 5 centímetros, um abscesso localizado no cólon, e o 2 ele é o abscesso à distância, tem um abscesso na pelve, um abscesso lá no meio do meso, em outros locais. Tá? Nesse caso, o que muda? É como o Rinchey 2, eu vou precisar do antibiótico e a drenagem percutânea. Tá? Então o 1B e o 2, o tratamento é igual ao do 2. E o Rinchey 3 e 4 é igual da classificação clássica. O 3, peritonite purulenta, e o 4, peritonite fecal. Tá? Então, existe uma classificação modificada que cria 0, 1A, 1B, 2, 3 e 4. Por que eu tenho que saber isso? Porque pode cair em alguma prova, ou posso precisar discutir isso numa visita aí com o meu preceptor, com o meu professor. Então é bom a gente conhecer a classificação de Kaiser. Agora, existe uma situação, e às vezes aparece em alguma prova, que o indivíduo tem peritonite purulenta difusa, ele está estável hemodinamicamente, e a gente não encontra ali um ponto perfurado do intestino. É possível, existe uma conduta, é possível a gente realizar lavagem exaustiva da cavidade, joga soro morno, lava, aspira, por vídeo laparoscopia, inclusive, se o paciente estiver estável, e simplesmente colocar um dreno na região da fossa ilíaca esquerda. Então isso é uma conduta possível, e de vez em quando ela aparece nas provas. É o clássico? Não. O clássico é, opero, resseco o cólon, faço colostomia Hartmann. Mas existe a possibilidade, se o paciente estiver estável, se não estiver estável, eu não posso nem fazer vídeo. Tá? Não está com droga vasoativa, não tem nada disso. A peritonite é purulenta, não é fecal. Eu posso entrar por videolaparoscopia, lavar exaustivamente a cavidade, tirar todo aquele pus e deixar um dreninho ali na região do plastrão, na fossa ilíaca esquerda. Isso é uma conduta de exceção, mas é possível e eventualmente aparece em alguma questão de prova. Como é que eu sei o que ele quer? Eu tenho que ter bom senso e ver como o examinador coloca. Está dizendo que o paciente está grave? Vai querer que vá para cirurgia aberta e Hartmann. Vai dizer que o paciente está muito bem, mas ele tem peritonite difusa, ele tem líquido em todo o abdômen, ele vai querer que você lave e coloque um dreno. Então eu tenho que saber interpretar o que o examinador também me pede. Tudo bem? Então essa é a nossa discussão sobre conduta na diverticulite. Eu vejo aí que tem bastante gente aí conhecida, bastante gente das antigas, alguns alunos novos aparecendo. Então sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos continuar agora, ó. Quero divulgação para a galera, tá? Sexta-feira, dia dos fortes. Quem está aqui hoje com certeza vai ter sucesso. Eu quero ver todo dia às 13 horas. Nós estamos aqui falando sobre uma mini live, um tema prático da nossa vida médica, da nossa vida cirúrgica e principalmente para quem não é cirurgião, para quem está no dia a dia e está enfrentando esses casos, o que eu devo fazer, tá bom? Então,
Ó, vou responder uma dúvida aqui do Edu Fonseca. A tomografia sem contraste, né? Olha, a tomografia, ela pode ser sem contraste, tá? Principalmente se o indivíduo tiver com algum grau de insuficiência renal, dá para dar o diagnóstico. Normalmente, quando você faz o contraste venoso, fica mais fácil, tá? Fica mais fácil da gente avaliar principalmente essa área do meso, mas não é obrigatório, tá? O que você não vai fazer aqui, nesse caso, é contraste retal ou oral, se for fazer algum contraste venoso, mas normalmente a gente não faz. Lembrando que do mesmo jeito que eu não faço a colonoscopia nesse paciente, pelo risco de perfuração, muito menos eu vou fazer o enema opaco, né? O enema opaco é o exame que a gente joga contraste pelo reto e ele vai desenhar os divertículos. Ele é um bom exame para ver divertículos, mas ele é contraindicado na diverticulite, porque eu posso ter uma ruptura e vai cair o bário na cavidade, vai dar uma peritonite química. Então ele não deve ser feito, tá? Então sem contraste por via retal nesses pacientes, tá bom? Beleza? Então tá bom, pessoal. Então continue acompanhando. De segunda a sexta nós vamos falar aqui sobre casos relacionados à cirurgia. Se sangrar faz a coluna... Ó, Rubens, sangramento é outra aula, é outro capítulo. Então não confunda diverticulite com sangramento da doença diverticular, tá? Então o divertículo ele pode complicar com sangramento ou com diverticulite ou com estenose, tá? O indivíduo que sangra, a gente vai fazer endoscopia alta, se ele estiver estável, depois de um certo momento eu vou fazer a colono com ele internado, certo? Aí não tem problema, eu posso fazer a colono sim. Agora, não tem nada a ver com diverticulite. Diverticulite é processo inflamatório, é peritonite, é perfuração. O que sangra não perfura, normalmente a fisiopatologia é diferente, tá? Então nós temos aqui também, vou aproveitar, cirurgia preventiva, Anne. Isso aqui é um tema também meio espinhoso, sabe? Que é assim, aquele paciente que começa a ter muitas crises de diverticulite, por exemplo, tem uma crise hoje, trata com antibiótico. Daqui uns meses tem outra, trata com antibiótico. Daqui a pouco tem outra, trata. Será que não é melhor já marcar uma cirurgia eletiva e ressecar essa parte do colo para ele evitar novas crises de diverticulite? Então, até um tempo atrás, falava assim, ó, depois da segunda crise opera, ou depois da primeira crise grave, ou precisa drenar um abscesso, alguma coisa. Hoje, não, isso não é uma verdade absoluta, tá? Tem que ter sempre bom senso. Depende da idade do paciente. Quanto mais jovem, mais risco de ter mais crise, a gente acaba operando mais. Quanto mais velho, a gente acaba tendo mais cuidado. Tá? Então tudo depende de cada caso, isso tem que ser individualizado. Aquele indivíduo que merece a cirurgia, assim, sem dúvida, é aquele que, depois da primeira crise do Rinchey-1, ele continua com sintomas, com dor crônica. Tá? Esse é o indivíduo que é melhor a gente preparar para operar. Agora, aquele que some totalmente, pode ser que ele nunca mais tenha outra crise. Tá? Então, é importante a gente individualizar os casos, tá bom? Mas é uma dúvida bastante pertinente aí. Valeu, galera? Então tá bom. Grande abraço para vocês. A gente volta, então, na próxima. Eu quero encerrar, mas o pessoal manda pergunta, eu não consigo encerrar, né? É o Caio. Ô, Caio, tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? Pneumoperitônio no exame de imagem sempre operar ou o famoso depende? Ó, Caio, eu acho sim. Você não operar um paciente com pneumoperitônio, com dor abdominal, eu acho uma temeridade. Acho melhor operar. Tá? Porque pneumoperitônio mesmo, tá? Não deixa o paciente, porque se você tiver alguma coisa, não tem defesa depois. A grande maioria, 99% dos casos de situações de pneumoperitônio tem a ver com alguma perfuração de víscera oca e tem a ver com uma conduta cirúrgica. Tá? Então, principalmente se o paciente tem dor abdominal associada. Existem algumas raridades que podem acontecer, mas apareceu o pneumoperitônio, você está interpretando, tem certeza e tem dor abdominal, opere. Tá? Opere e faça o inventário da cavidade. Eu acho muito mais prudente, tá bom? Beleza, galera? Então tá bom. Valeu, abraço, Caio, para você. Abraço aí para todos que entraram aqui e bastante gente conhecida. Tá? Espero continuar contribuindo aí para vocês, tá bom? Valeu, até mais, tchau, tchau.